Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou começar mais um vlog de leitura porque eu fiquei muito feliz que no último vlog eu consegui ler o que eu tinha me proposto e aí sempre me anima, né? Como eu sempre digo, eu acabo lendo mais quando eu faço vlog e também porque eu acho que eu fico com a memória mais fresca para poder falar dos livros. E aí, dessa vez, eu decidi fazer uma mini maratona de, tipo, 10 dias. Na verdade, vão ser 9 dias, que é até o final do mês de março. Eu tenho uma pequena meta aí de leitura anual, onde eu leio 50 livros por ano. E para isso acontecer, eu tenho que meio que ler tipo, um livro por semana, e aí eu estou um pouco atrasada nessa meta, e aí eu decidi ler a quantidade que falta pra eu voltar a ter que ler, tipo, 4 livros por mês, um livro por semana. E aí, no caso, gente, são 5 livros. Eu estou planejando ler 5 livros nesses 10 últimos dias, e aí eu vou contando pra vocês os livros que eu pretendo ler. 2 deles eu já comecei, e sendo que um desses é de suspense. Eu escolhi outros 2 livros que também são de suspense, que são bem curtos. Eu ia fazer somente de livros de suspense, mas como eu já tô lendo esse outro que não é de suspense, aí eu decidi pegar outro também, que não é desse mesmo tema, e fazer aí uma leitura dos livros e ver aí como vai ser. O primeiro livro, que é o que eu já estou lendo, já estou mais da metade, é A Seca. Esse livro é o que eu falei que é de suspense, até agora tá bem interessante, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele. O segundo livro é o Daisy Jones and the Six, eu também já comecei ele, já comecei tem uns diazinhos, mas eu tô bem no início. Eu tinha começado com a intenção de assistir a live de leitura em conjunto da Tamires, do Resenhando Sonhos, porém não deu tempo, então é isso, mas vou ler mesmo assim, tá bem legal. Só que até agora eu tô achando ele bem similar com Confissões de uma Banda, que é um livro bem assim antigo, adolescente, e que eu não gostei muito, mas eu achei assim bem similar mesmo, inclusive a banda The Six, e o motivo de ser The Six é mais ou menos o mesmo do nome da banda, do Confissões de uma Banda, que eles é Six também. Então, assim, eu li assim, eu fiquei muito chocada, porque a estrutura do livro é idêntica e esse nome é igual. Eu fiquei assim, curioso, mas eu li bem pouco, então eu não posso falar assim com muita propriedade se ele realmente é tão similar. E os 3 outros livros que eu pretendo ler são A Última Festa, como eu acho que eu mostrei no último vlog, eu comprei ele recentemente e estou bem empolgada. Sei que foi um livro muito hypado aí alguns tempos atrás, assim, aqui no BookTube. O povo já esqueceu um pouco dele, mas eu não li, então estou bem animada. Eu acho que essa autora já fez outros livros famosos também. Ele é de 2019, então, apesar de já ter passado um pouco, ainda é bem recente. Então, estou empolgada, espero que seja bom, né? É um thriller, então acho que eu vou ler rápido. O próximo livro é o M.O.N. da Agatha Christie. Eu sempre gosto de colocar livros dela em maratonas, porque eles são sempre muito rápidos. É uma autora que eu gosto muito, já falei dela aqui várias vezes. Esse livro aqui, eu tenho uma leve impressão de que eu já li ele quando eu era criança, emprestado da biblioteca pública da cidade, e eu não tenho certeza. Tem vários livros que são assim dela, né, que eu não me recordo com certeza se realmente eu já li ou não. E aí, esse é um caso deles. Vamos ver se eu já tiver lido. Provavelmente, enquanto eu for lendo, eu vou me recordar. E aí eu conto pra vocês o que eu achei. E o terceiro livro, gente, eu tinha pensado em colocar o Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. E eu ia colocar ele, eu ia ler ele e tal, mas eu decidi, gente, que eu não ia colocar. Por quê? Porque eu peguei uma spoiler, não é bem spoiler, eu acho. Deve ser, tipo, faz parte da sinopse, porém eu não leio sinopse, então eu não sabia que ele é meio apocalíptico, assim, tipo, meio fim de mundo. E eu acabei de ler o Terra Partida, que é sobre fim de mundo, então minha cabeça tá assim, eu não aguento mais pensar que o mundo vai acabar. Então eu dei uma desanimada de ler, pelo menos por agora. E também porque ele é um livro um pouco maior e de ficção científica, então provavelmente seria mais lento. Aí, gente, eu escolhi o menor livro que eu tinha aqui na minha estante, um dos menores, e que é um tema super leve e meio bobo, meio assim diferente. E eu pensei, vou pegar esse, porque ele é um livro pequeno mesmo e eu quero ler ele, que é O Mundo pelos Olhos de Bob. Esse aqui é o segundo volume do Gato de Rua chamado Bob, que é esse daqui.
que eu já li há muito tempo. Eu lembro que eu comprei, assim, totalmente aleatório e achei super divertido. E faz muitos anos que eu li, então eu estou bem curiosa pra ver se eu ainda vou gostar dessa história. Ele é meio autobiografia, assim, eu acho, porque eu acho que realmente são histórias que aconteceram na vida do autor com esse gato Bob, que é o gato dele. Eu acho que pode ser interessante e, como eu disse, é um livro curto que eu imagino que eu vou ler rápido. E aí, para eu conseguir cumprir essa meta nos 9 dias, como eu sempre gosto de fazer, né? Eu tenho que ler 150 páginas por dia, inclusive hoje ainda, e já são 7 horas da noite. Então, assim, talvez, né, eu não vá conseguir. Já comecei falando que não vou conseguir, mas é porque, assim, as páginas de hoje pode ser que eu não consiga. Mas eu tô na expectativa de quando eu for ler o livro da Agatha Christie, eu vá ler ele, assim, tipo, num dia só, que são as 200 páginas e tal, então talvez eu recupere. Enfim, gente, é isso. Como eu disse, eu ia falar um pouco sobre A Seca, que é o livro que eu já estou lendo. Ele é um livro de thriller, né, investigação. Aconteceu aí um assassinato, na verdade, não, a gente não sabe se foi ou não um assassinato. A primeira cena do livro é um cara voltando para uma cidade que ele morava, e aí ele descobre lá, né, ele voltou por isso, na verdade, que um amigo dele de infância matou a família, o filho, a esposa, e se matou depois. E aí a história está sendo investigada para saber, será que foi realmente isso que aconteceu? E o livro se chama, e tem aí outros mistérios que vão sendo descobertos aí sobre o passado e tudo mais. E é bem, bem interessante. Ele tem aí uma história linear, mas também volta em flashback em alguns momentos. Mas essas cenas de flashback, elas são contadas de forma mais distante, assim. Então, não sei, eu acho que precisa disso, porque tem umas coisas que não tem como saber o que aconteceu, porque os envolvidos não estão disponíveis para falar, então tem que realmente ser narrado o que aconteceu. Mas então, no caso, não é tipo ponto de vista de ninguém quando é esses flashbacks. Mas aí, bem interessante, e aí se chama Seca, porque no caso é uma cidade meio com fazendas e tal, e eles estão passando por uma seca mesmo, e não tem as coisas na cidade, tipo, o rio secou, tá todo mundo desesperado. Então, tem esse clima aí de fim de mundo também, gente. Outro livro com tema de fim de mundo. E eu acho que eu tinha comentado sobre esse livro em algum lugar. Ele, no início, assim, a primeira cena que fala sobre os corpos, assim, sobre moscas e o calor, me lembra muito o início do filme Interestelar. Porque, sabe, quando começa lá o Interestelar com aquele milharal, então essa parte me lembrou bastante esse filme, mas até agora eu não sei o quão relevante realmente é a seca pro filme, pro livro, né? E, tipo, é o nome do livro, então acho que talvez deva ter algo mais significativo, e até agora, assim, não teve muito. Então, na verdade, assim, tem um pouco, porque eu não sei se é spoiler, porque isso faz parte bem do início, mas basicamente acreditam que ele tenha matado a família e se matado como um resultado da seca. Tipo, ele tava desesperado porque, né, a fazenda não dava mais lucro, e aí ele fez isso como um ato de desespero. Então pode ser só por isso, mas eu acho que é muito pouco pra ser só isso, então eu estou esperando aí a justificativa pra esse nome. Enfim, gente, é isso. Vou continuar lendo, vou ler hoje e conto pra vocês como foi. E aí eu vou contando aí ao longo dos dias se eu consegui ou não bater minha meta de leitura, se eu gostei desse livro, se o livro Daisy Jones realmente é parecido com Confissões de uma Banda. Depois eu postei no Instagram, tipo, na hora, pensei, gente, esse livro é muito similar. E aí depois um moço veio me perguntar, tipo, ai, ele realmente é um plágio? Aí eu fiquei com vergonha, porque eu pensei assim, meu Deus, falei que o livro era muito parecido, aí estão achando que é plágio. Que na verdade foi o que eu falei mesmo, gente. Eu falei que era uma cópia. Por isso que a gente tem que ter precaução com o que a gente fala, na verdade, né? Mas, assim, é porque o formato dele é muito parecido, porque ele também é entrevistas. O clima, assim, né, por ser uma banda, tipo, drogas e coisas e tal, também é muito similar. O fato de ter os caras da banda que falam... É porque ainda não chegou nessa parte, mas imagino que ainda vai chegar, né? Falando sobre a Daisy.
e ela ser, tipo, muito incrível. Tinha lá no livro Confissões de uma Banda uma das meninas que era a mais estrela mesmo. Eu acho que eles chamavam ela de estrela, inclusive. Era, tipo, a voz. Era, tipo, assim. Eles não tinham nomes, os personagens. E aí, além disso, esse negócio do The Six, que, tipo, é Six e o outro também é Six. Eu pensei assim, gente, não pode ser só uma coincidência, porque é muito parecido. Mas, como eu disse, eu tô muito no início ainda. E pode ser, provavelmente, que é só essa semelhança, assim mesmo, de formato. Porque eu não conheço muitos livros, eu não li muitos livros que eram em formato de entrevista. Então eu lembrei na hora, mas na verdade devem existir outros livros que também sejam nesse formato e tal. E o nome da banda pode ser só uma coincidência, porque realmente é um nome bem óbvio, né? Tipo, Six, uma banda de 6. E aí que se remete a sexo também. Então, não é uma coisa assim muito genial. Então, mais de uma pessoa pode ter tido essa mesma ideia, né? Não quer dizer que foi realmente copiado. Enfim, gente, é isso. Até o próximo take. Oi, eu acabei de ler A Seca, que eu tinha dito que era o livro que eu estava lendo no momento. Eu terminei ontem à noite, hoje é sexta-feira de manhã. Então, estou aí dentro da minha meta e eu vou falar um pouco sobre o que eu achei desse livro. Eu já tinha comentado, né, mais ou menos, um pouco. E foi assim, é um livro de thriller, né, de suspense. Achei interessante, divertido. Não é o melhor livro de thriller que eu já li, mas eu já li bastante, então, assim, eu tenho... Só acostumada, né, com esse tipo de história, então é difícil, assim, eu gostar muito, mas também não é o pior de maneira nenhuma, então, assim, eu gostei. O plot twist principal, assim, do primeiro culpado, porque acabaram sendo 2, né, crimes. Eu pensei que poderia ser essa pessoa, mas passou pela minha cabeça, assim, muito rapidamente. Na hora que a autora colocou ali a dica, eu lembrei. Foi um negócio tão rápido que na hora que foi revelado, eu não tava lembrando mais, então eu acabei me surpreendendo. E achei uma história interessante, gostei, assim, de ver a vida dos personagens, como eles se desenvolveram. Eu gostei também que, de fato, tem um grande acontecimento em relação ao título A Seca. Porém, eu acho que ele podia ter demorado mais, porque quando ele aconteceu eu achei super interessante, mas ele foi resolvido assim muito rápido. Então, achei que foi legal, porque teve, mas ao mesmo tempo resolveu muito fácil, foi muito corrido. E só tem, assim, uma coisa que eu achei que ficou muito errada, muito, muito, muito absurdo, que eu vou, inclusive, falar. E aí eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês pularem, caso vocês não queiram, né, saber o que eu vou dizer agora, porque vai ser spoiler. Eu não vou dar spoiler de quem cometeu os crimes, nem nada disso, mas é uma spoiler bem grande, então pule se você não quiser ver. Bom, fica muito evidente, absurdamente claro no final do livro, quando vai descrever como o Luke morreu, né? Que ele morreu pela pancada na cabeça que ele recebeu, né? A pessoa que matou ele deu uma pancada na cabeça dele, ele ficou desacordado, e aí a pessoa levou ele até a casa, matou o filho e a esposa, e voltou para o lugar onde, né, ele foi encontrado no início do livro, no início da história. E quando a pessoa foi, né, dar o tiro nele para ficar como se fosse um suicídio, ele já estava morto. E foi muito específico, ficou muito claro isso, que ele já não estava mais respirando, ou seja, ele já tinha morrido. E, gente, em momento algum no livro, eles cogitaram que a causa da morte não tenha sido pelo tiro. E isso é, assim, um erro grotesco, porque qualquer pessoa que lê muito de suspense, assim, sabe que uma das primeiras coisas que se fazem é avaliar qual foi a causa da morte. Então, se ele morreu por uma pancada na cabeça, os efeitos que essa pancada tem no corpo pra gerar a morte é, tipo, muito diferente de um tiro. Então, teria sido revelado na autópsia e não faria sentido nada no livro. Simplesmente, o livro não existiria, porque seria dito logo no início que ele morreu assassinado e não por suicídio pelo tiro. E mesmo que, por exemplo, a causa, a hora da morte tenha sido muito próximo, o que não parece ter sido, tem que ter dado pelo menos aí uns 15 minutos de diferença,
Talvez essa quantidade de tempo não seja tão fácil de descobrir, mas teve uma diferença de tempo. Gente, e a marca, sabe? Ah, mas beleza, ele levou um tiro e aí a pessoa que, né, eles simplesmente não cogitaram procurar saber melhor, porque era muito óbvio que tinha sido uma morte por tiro e eles não investigaram. Tudo bem, poderia ser isso, mas então isso tinha que ter sido dito no início do livro e eu posso estar errada, mas eu não me recordo deles falarem isso, de ter sido citado, que, por exemplo, é uma causa, a causa da morte foi o tiro e foi tão óbvio que não foi feita nem autópsia, porque era óbvio. O que, sinceramente, não acho que existe, porque eu acho que mesmo quando é muito óbvio, eles fazem sim a análise para saber, justamente nesse caso, se foi mesmo um tiro ou se foi outra coisa. Então eu achei esse erro, assim, grotesco, muito, muito absurdo mesmo, e além disso, de ser muito absurdo, era um erro que não precisava existir, porque tinham outras formas que essa pessoa poderia ter manipulado ele sem ser, né, causando este ferimento e matando ele, né? Então assim, gente, não achei muito legal essa parte, fiquei meio indignada. E se tiver escrito no início, eu não me lembro, então tudo bem, né? Mas eu não me lembro de ter. E tirando isso, tem também uma outra coisa que ficou sem justificativa. Um dos finais, né, das investigações, nós, pessoas que estamos lendo, a gente sabe, né, o que aconteceu, mas a cidade, assim, não fica sabendo do desfecho. Então, também é uma coisa meio ruim, mas dá pra entender, porque, como eu disse, não tinha como. Tem uma quantidade, um grupo, né, de pessoas e acontecimentos que simplesmente não tem como contar que eles fizeram ou que eles foram atacados por quem. Então, tipo, não tinha como realmente todo mundo ficar sabendo ou ser provado. Enfim, é isso. Eu gostei. Achei um livro divertido. Como eu disse, interessante. Não é o melhor que eu já li, também não é o pior. É um livro, assim, para passar o tempo mesmo. Acho que foi o primeiro livro dela também, da autora, então achei interessante. E ele é interessante por causa, assim, dessa coisa, assim, de meio de natureza e tal, apesar de que faz parte da história, mas não tanto, assim. E eu sei que o outro livro dela também é de, pelo menos assim, o título parece ser meio de coisa, assim, de natureza também, então vou procurar pra eu ler mais, porque eu gostei da leitura, achei que foi bem interessante. Bom, eu acho que agora eu vou começar a ler o M.O.N. da Agatha Christie, porque eu sei que é um livro leve. Vou pegar esse, porque eu sei que ele é leve e porque eu sei que eu vou ler rápido. E provavelmente à noite eu vou ler o Daisy Jones, porque é no Kindle e aí eu acho mais fácil. Então, é isso. Eu vou contando aí pra vocês o que eu achei, se eu gostei, se eu já li ou não, se eu me recordo de ter lido ou não. E é isso. Voltei para poder mostrar para vocês o último box que eu tinha comprado, né, na Semana do Consumidor. Eu mostrei todos os outros, e que é Os Tons de Magia. Eu fiquei bastante surpresa, porque eles são muito grandes, principalmente o terceiro volume. Não esperava que eles fossem assim. Para quem nunca viu a edição, eles vêm assim com cards. Eu imagino que esses cards aqui sejam os personagens. Eu achei super legal, porque dá uma facilitada bem grande, assim, pra você imaginar. E é legal porque não são pessoas, né? Tipo fanart, né? Tipo desenho mesmo. Então eu gostei bastante. Não sei nada sobre a história, mas acho que esta pessoa aqui é o vilão. Ele se chama Holland. Mas pelo tipo aqui do desenho, tá com carinha de que ele é o vilão do livro. Não sei se esse livro tem um vilão, mas deve ser esse, se tiver. E veio também esse marcador bem diferente, que é bem bonito. Tem aqui a fanart por dentro. Achei super interessante porque a caixa dele tem um corte em diagonal. E eu nunca tive um box assim. Achei bem legal, bem diferente. E é um box, assim, resistente também. E os livros são assim. Essas capas não são tão bonitas, as outras eram mais bonitas. Elas eram mais desenhadas. Essas aqui são um pouco mais minimalistas, mas tem esse hot stamp aqui em prata, que é bem bonito também. Esse aqui eu acho que é o primeiro volume mesmo. Tem 426 páginas. O segundo volume, 562 páginas. Como eu disse, eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que são livros bem grandes. Eles têm também essas divisórias aqui no meio, que fica, tipo, bem bonitinho também. Tem vários desenhos, acho que é na divisão do capítulo, mas é na divisão de... tipo, não é capítulo, mas é parte, né? Deve ser parte 4 e aí capítulo 1, 2, 3.
Enfim, gente, e o último livro tem 700 páginas, 744 páginas, então o último livro é bem grande. Então eu fiquei muito surpresa, gente, eu realmente não esperava que fossem livros tão grandes. Mas estou animada, é uma diagramação bem grande também, bem boa de ler. Acho que eu vou ler bem rápido, quer dizer, espero que eu leia rápido. E é de uma autora que eu já gosto, então tô bem animada. Quando eu começar a ler, eu conto pra vocês. Eu achei interessante também porque a caixa é bem vermelha, mas o livro ele é tipo rosa. Então, assim, o livro é bem bonito, é uma cor bem bonita, é um bordô assim. Mas eu achei estranho porque não combina, gente. Por que não fizeram ou tudo vermelho ou tudo rosa, sabe? Mas enfim, é isso. Volto aí no futuro pra contar das minhas leituras pra vocês. Oi, gente. Hoje é domingo, quase 3 horas da tarde, e eu não li nenhuma palavra. Não li na sexta, não li no sábado e não li hoje, então estou atrasadíssima na minha meta. Mas, gente, é isso, não tô importando. Mas eu descobri que peguei o livro agora pra ler. E eu descobri, gente, que não é nem com o Poirot, nem com a Miss Marple. No caso, é com o Tommy e Tuppence. Eu acho que é um casal. Eu já vi falar, eu acho que eu já vi a Duda Menezes falando sobre esse casal. E por causa disso, agora eu já tô quase certa de que eu nunca li esse livro. Eu estava bastante na dúvida, né, se eu já tinha lido esse livro ou não. Mas eu não me recordo de ter lido nenhum livro com esses dois. Eles que vão ser aí os investigadores. Então eu estou curiosa, né, pra ver como vai ser, se eu vou gostar ou não desse tipo de história, né, que eu tô sempre acostumada a ler os outros, né, os outros dois detetives. E eu acho que realmente eu não li, então vai ser melhor também, porque eu vou ficar mais curiosa. Mas, gente, tô começando agora, então. Acabei de ler o primeiro capítulo e é completamente diferente de todos os livros dela. Eu achei bem interessante, bem divertido. Parece ser assim de espionagem. Eu acho que eles dois são um casal assim de espiões. Então é bem diferente. E realmente eu não li esse livro, não me recordo de nada. E eles estão fazendo aí uma investigação, e é na época do nazismo, né, da Segunda Guerra. Então eles estão tentando descobrir aí coisas de errado, né, de pessoas que estão apoiando o nazismo. Então tá bem interessante. O primeiro capítulo já achei super divertido. Oi, gente, já é dia 30 e eu não terminei os livros, como deu pra perceber aí pelo andar do vídeo. Mas eu acabei de terminar o MON e eu gostei bastante, bem divertido e muito diferente dos outros livros que eu já li da Agatha. Eu agora vou procurar outros livros que tem esses personagens, porque eu acho que tem mais alguns. Acho que esse foi o terceiro a ser escrito e achei super interessante, bem divertido, assim, bem diferente. E parece ser, assim, um mundo mesmo, porque tem esses dois personagens que são um casal, e aí eles têm um filho. Parece que tem também um inspetor, que acho que faz a vez, assim, do Hastings. E tem também um cara que chama Albert. Enfim, tem aqui alguns personagens que eu acho que são recorrentes, né, nas histórias com esses dois. E eu gostei muito, bem divertido, e tem o clima, né, da Segunda Guerra. Tem aqui alguns estereótipos meio assim, meio ruins. Mas, assim, ao mesmo tempo, é porque, como eu já falei algumas vezes, eu agora leio os livros dela com esse olhar de crítica pra ver se eu pego o negócio dos preconceitos dela. Mas, assim, sempre tem personagens muito odiosos nos livros dela que falam coisas muito absurdas. Mas sempre tem personagens que a gente sabe que eles são ruins, eles têm esses posicionamentos, mas você vê que ela escreve com um ar de crítica. No caso, geralmente eu considero que é a opinião dela, pessoal, somente quando quem fala é o Poirot ou a Miss Marple, e nesse caso, o Tommy e a Tuppence, que como eu disse, sempre tem personagens que falam coisas muito absurdas, mas geralmente os personagens principais vão contra esses comentários. Então, tem aqui algumas coisas, mas ao mesmo tempo tem também, né, diversos posicionamentos diferentes. Mas eu achei interessante que nesse livro, na verdade, nessa versão aqui, nessa edição, tem sempre no final algumas explicações de algumas coisas, né? Tipo, várias coisas
históricas. Nesse caso foi interessante porque como é sobre a guerra, né, da época da guerra, tem algumas explicações. E aí aqui no final tem também alguns termos, né, falando que alguns termos que no caso são errados, e para preservar o teor, né, de ser da época, o tom de fala da época. Então, assim, tem sim algumas coisas, mas como eu disse, algumas das coisas que eles falam eu considero que é realmente o personagem que ele é ruim, e dá pra você perceber que ele é ruim. Tem muito também, sempre tem, mas, gente, 90% dos livros antigos e europeus tem isso, que é o preconceito com pessoas latinas, né? Eles sempre falam de um jeito ruim, então, ou espanholas, sempre sempre estereotipado. Então, isso eu lembro, é recorrente nos livros dela. Mas, enfim, tirando isso, né, a história em si, bem divertida, gostei bastante. E, como eu disse, hoje é dia 30, então o mês termina amanhã, né? Não vou ler 3 livros até amanhã. Provavelmente, assim, não consigo. Ainda é meio-dia, 1h da tarde, na verdade. Vou começar agora a última festa. E aí eu vou tentar terminar a última festa até amanhã, né? Ler em 2 dias. É um livro de suspense, então acho que vai ser rápido. E aí eu vou ter lido 3 livros da minha meta de 5. Então, li mais que 50%. Vou ficar satisfeita. Na verdade, eu li também 10% do Daisy Jones, né? Então, li aí, vou ler um pouco mais que 50%, mas aí eu conto pra vocês o que eu achei da última festa, espero que eu goste. Aí, gente, comecei a ler a última festa, eu li bem pouco, mas, assim, muito rápido, então eu acho que vai ser uma leitura bem fluida, e até o momento deu pra perceber, assim, que tem aquele clima de tragédia no meio da floresta, no meio do acampamento. Sempre o povo vai para um fim de mundo, assim, no meio do nada. E aí sempre dá tudo errado. É um grupo de amigos e parece que vai ser narrado por todos eles. Até agora eu acho que eu li já umas 4 narrativas diferentes. São todas pessoas odiosas. Achei todo mundo muito chato. Então provavelmente todos vão virar aí possíveis suspeitos. E tem uma coisa que eu acho desse livro, é que muito provavelmente não dá pra confiar na narrativa de ninguém, né? Porque as pessoas estão contando os pontos de vista delas, e aí fica aquele clima assim de que será que essa pessoa realmente está falando a verdade? Ou ela tá tentando aí manipular pro lado dela? Então, como eu disse, é todo mundo meio chato, então provavelmente as pessoas acham que elas são melhores do que elas são de verdade. E isso eu li, tipo, 20 páginas do livro só. Mas tô bem animada. Acho que vai ser um livro bem divertido, interessante. Ele me lembrou aquele jogo do... Tem um jogo de terror que muitas pessoas fizeram gameplay, inclusive o Jovem Nerd. Eu acho que eu vi o do Jovem Nerd e eu vi o do Jimmy Sauro também. Eu vou procurar, se eu lembrar, e colocar aqui o nome, porque me lembrou esse clima, assim, desse jogo, que é no meio de uma cabana, um negócio meio de inverno. Eu não sei por que me lembrou esse jogo. Acho que por isso, por causa da neve, assim, das roupas, e porque eu sei que vai acontecer tragédia. Mas no jogo tinha uma pessoa, né? Se bem que depende lá das coisas que você decide, se quem morre e tal. Mas enfim, gente, é isso. Vou continuar lendo. Eu acabei de terminar o livro A Última Festa, e assim, gente, um hino, achei ótimo. Muito bom mesmo, bem assim, divertido. Ele tem assim, dá pra você adivinhar algumas das coisas que vão ser reveladas. Algumas são não dá pra adivinhar, pelo menos assim, eu não adivinhei. E algumas dá sim, mas mesmo assim, o clima dele, gente, é muito divertido. Ele tem um clima assim meio de terror, de fim de mundo, assim, não de fim de mundo, mas de lugar assim solitário que não tem como você buscar ajuda e não tem como ninguém te salvar. E ele é escrito de um jeito, assim, bem interessante, que não dá pra você saber até tipo, praticamente o livro inteiro, não dá pra você saber quem morreu. Você sabe que alguém morreu, mas você não sabe quem. Então, é bem interessante. Eu já tinha comentado como todos os personagens são odiosos, e eles são mesmo, mas é muito interessante ver essas diferentes personalidades. E assim, eu gostei demais, gente. 5 estrelas, favorito.
Não sei se favorito. Acho que favorito sim, gente. Gostei muito. Se eu for colocar um defeito, eu acho que tem algumas histórias que são, assim, meio desnecessárias, que é só pra justificar por que que os personagens, alguns deles, moram lá nessa cabana, que eu acho que poderia, assim, não existir, mas ao mesmo tempo também acho que faz sentido. Gostei muito, gente, muito mesmo, bem divertido. E é isso. Hoje já é dia 1º de abril, então eu não consegui ler, né? Tipo, em março, era meu plano, mas eu tinha, tipo, eu li praticamente tudo ontem, eu li 200 páginas ontem e li 100 hoje. E aí, gente, já vou terminar o vlog. Eu pensei em até continuar no final de semana e terminar de ler os outros dois, mas não vou fazer isso. Primeiro porque eu acho que o vlog já tá bem grande, e segundo porque não quero pronta correria, gente, pra ficar lendo só pra falar que leu, então eu não vou fazer isso. Mas enfim, gente, bem divertido, gostei bastante, bem legal mesmo, muito interessante. E é isso, gente. Como eu disse, um dos plots, assim, dá pra saber perfeitamente que é a pessoa, mas ao mesmo tempo tem tantas outras coisas, assim, que realmente muito legal, gente. E é igual eu falei, mesmo que não seja surpreendente nessa parte, acompanhar, assim, é muito divertido, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, muito legal, gostei muito, indico bastante se você gosta desse tipo de livro. Bem melhor do que A Seca, né? Não tem. É mais ou menos na mesma categoria, né? Que é o outro livro que eu li também nesse vlog. Mas A Seca também é bem legal, se você não leu ainda, vale a pena. São dois livros completamente diferentes. Mas é bem divertido também. Mas esse aqui é bem melhor. E eu acho que é um dos últimos livros que eu li, assim, de suspense, os melhores, que é provavelmente o melhor, assim, que eu já li. Então, gostei muito. Livro da Agatha Christie que eu li também bem legal. Consegui ler 3 dos 5 livros que eu tinha planejado. Então é isso, tô bem feliz. Comenta aqui se você já leu algum desses livros que eu falei. E me indiquem outros livros parecidos com esses. E até o próximo vídeo.